Olá, muito obrigado por me receber aí na sua casa, por esse meio digital, para que juntos possamos louvar a Jesus e aprender da sua palavra. E eu convido você a ser um missionário digital. Então, curta, compartilhe, comente essa mensagem. Nesse momento nós vamos orar e em seguida meditarmos juntos na palavra de Deus. Pai, muito obrigado pela oportunidade de me reunir com os meus irmãos, ainda que seja digitalmente. Que o Senhor possa sensibilizar nossas mentes e corações. E que sejamos transformados pelo poder da sua palavra. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. O nosso tema nesse mês é livres. E quem não deseja ser livre, financeiramente livre, emocionalmente livre, fisicamente livre, espiritualmente livre? Todos nós desejamos isso. E na convicção da fé cristã, a nossa liberdade é conquistada por Jesus, o nosso Salvador. Mas veja, algumas vezes nós pensamos que porque Jesus fez tudo em nosso favor e nos doou graciosamente tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, nós pensamos que podemos levar a vida cristã na valsa, que podemos levar a vida cristã de qualquer maneira, de modo leviano. Mas isso não é verdade. O fato é que nós vivemos uma experiência de guerra, ou talvez uma experiência de guerrilha. A guerrilha é considerada uma guerra pequena, em que o adversário não segue as regras formais dos combates militares. Ele, por exemplo, pode ser um terrorista, ele pode fazer uma sabotagem, pode fazer um cerco. E quando nos damos conta, fomos engolfados pelas suas estratégias. É por isso que muitas vezes um cristão, ele vive esse dilema. Ele diz, mas eu sou livre, eu leio na Bíblia que eu sou livre, mas de repente eu estou me vendo novamente enredado por sentimentos e situações que eu não desejava. Por exemplo, algumas perguntas que surgem em nossas vidas. São perguntas do tipo, por que eu estou vivendo essa experiência? Por que eu estou tendo este sentimento? Por que esse tipo de pensamento está aqui dentro da minha cabeça? Por que tanto conflito no meu casamento, ou na minha igreja, ou com os meus amigos? O que acontece? Porque antes de conhecer Jesus, parecia que a minha vida era mais fácil. Porque desde que eu fiz aquela oração dizendo, Deus, eu quero te servir, parece que o mundo virou de cabeça para baixo. A resposta é mais simples do que nós pensamos. Você está em guerra. E quando nós entendemos que estamos em guerra, nós precisamos estar atentos, vigilantes e prontos para a batalha. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, ele disse algo extremamente importante. Veja o que ele disse. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Segundo aos Coríntios 2:11. Não ignoramos os desígnios. Não somos ignorantes quanto às intenções de Satanás. Mas eu pergunto, não somos? Será que estamos atentos àquilo que o nosso adversário quer fazer contra nós? Porque, veja você, para triunfarmos nas nossas batalhas, para triunfarmos na nossa guerra, nós precisamos conhecer o nosso adversário. Em uma outra carta de Paulo, ele diz algo que salta aos olhos de qualquer leitor atento. No capítulo 6 da sua carta, no versículo 12, ele usa por 5 vezes na língua original a palavra contra. Veja só, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo é muito organizado na sua teologia, na sua maneira de escrever. Na primeira parte da sua carta, ele apresenta as suas convicções teológicas. No meio da sua carta, ele faz a aplicação. Já que eu acredito nisso, é assim que eu devo me comportar. E ele fala de áreas importantes, como, por exemplo, a relação entre pais e filhos, marido e esposa, patrão e empregado, na nossa linguagem de hoje. Mas antes de concluir a carta, ele nos apresenta esse tipo de informação.
Ele não apenas nos dá conselhos de como nos relacionamos com as pessoas, mas ele diz que há uma batalha que eu e você precisamos ter atenção se queremos desfrutar da liberdade nos nossos relacionamentos interpessoais. E note, como disse, salta aos olhos. Contra, 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 contra. Contra é uma preposição que significa que alguém está em oposição direta. Alguém está em combate. E é isso que nós temos que entender. Se eu estou numa oposição direta, se eu estou contra algo, contra alguém, esse algo e esse alguém também está contra mim. Vale lembrar que o apóstolo Paulo começa negativamente, dizendo a nossa luta não é contra. Primeiro ele diz o que nós não enfrentamos e não devemos lutar contra a carne e o sangue. Isso é a nossa briga. A nossa briga, minha gente querida, não é contra pessoas de carne e osso. A sua briga não é contra o seu marido, sua esposa, o seu filho, nem contra a sua sogra. A sua briga, a sua luta é contra forças espirituais do mal. Você está no embate. Você está numa guerra. E quando você, como um soldado, fica desleixado na sua batalha, então você se torna uma presa fácil. Em casa nós temos alguns passarinhos, aliás, tivemos alguns, hoje temos apenas um. Mas eu me lembro um dia quando a Júlia abriu uma gaiola e acidentalmente aquele pássaro voou. Voou para a liberdade? Não. Ele voou provavelmente para a barriga de algum predador. Porque se não entendemos o valor da nossa liberdade e o fato de que devemos continuar firmes, lutando como pessoas livres, rapidamente voltaremos a viver como escravos. Você já viu pessoas que estavam endividadas e de repente alguém vai lá e paga a conta dele, mas 6 meses depois ele está de volta nas dívidas? É isso que nós temos que pensar. Quando o Filho de Deus nos liberta, nós somos verdadeiramente livres, mas não devemos dar ocasião aos inimigos da nossa vida. E quem é o inimigo que Paulo apresenta aqui nesse texto? No versículo 11, o apóstolo Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Capítulo 6, versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Bem, você notou, no versículo 11, o apóstolo Paulo personifica, apresenta o nosso adversário, o nosso inimigo de guerra, como o diabo. E no versículo 15, ele apresenta como sendo o maligno. A maneira como Paulo adjetiva o nosso adversário e as suas estratégias tem muito a nos dizer sobre quem ele é e como ele age em nossas vidas. Quando ele diz que ele é o diabo, a palavra grega diabolos significa alguém que mente, alguém que acusa falsamente, alguém que engana, alguém que coloca armadilhas num vale tudo para destruir alguém. Pedro disse certa vez que Satanás é como um leão, que está rugindo, buscando sempre a quem ele possa tragar, devorar. Ele é o diabo. Ele vai colocar isca, ele vai colocar armadilha, ele vai fazer dissimulações, ele vai fingir, ele vai engodar, vai prometer prazer e no final do dia ele vai fisgar você como um anzol fisga um peixe incauto. Esse é o nosso adversário. Mas Paulo vai adiante e diz que ele é maligno. Maligno descreve o fato de que ele é tão corrompido que ele deseja apenas o mal do outro. Na oração do Pai Nosso, nós aprendemos a orar dizendo: livra-nos do mal. Literalmente significa livra-nos do maligno. No testemunho do Novo Testamento, nós vemos que ele faz isso de diversas maneiras. Por exemplo, no livro de Atos, é descrito Jesus como o missionário enviado de Deus que vai por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. No Novo Testamento, ele causa enfermidades terríveis, ele cega a mente das pessoas, ele infla o coração dos homens com malignidade. Você se lembra de Judas, de Ananias, de Safira?
E não poucas vezes nós vamos nos deparar com esses pensamentos. Mas que pensamento terrível é esse na minha cabeça? Que sentimento horrível é esse que surgiu? Bem, tudo isso faz parte da estratégia do nosso adversário, o enganador e o maligno Satanás. Mas como podemos resistir a tamanha força, a tamanho ataque? O apóstolo Paulo nos diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo diz: fiquem firmes na força do Senhor, fortalecei-vos na força do seu poder. Veja, eu não tenho força em mim mesmo para enfrentar um adversário tão poderoso, tão inteligente, que usa, como disse Paulo, ciladas, literalmente métodos. Ele nos conhece e, por isso, ao longo da sua vida, enganando e destruindo, ele sabe exatamente que método ele precisa usar para colocar no meu caminho e no seu caminho. Se dependesse da nossa força, se dependesse da nossa capacidade, nós seríamos presas fáceis. Além de Paulo dizer que nós devemos ficar firmes no território já conquistado pelo nosso Senhor, essa é a ideia. Eu e você fomos colocados numa posição estratégica e não podemos desistir. Devemos tomar sobre as nossas vidas toda a armadura de Deus. A escolha é sua, se você vai vestir todos os elementos da armadura de Deus. Bem, não é o nosso assunto de hoje, mas em outra ocasião falaremos sobre cada peça dessa armadura. Nessa coleção de versículos bíblicos, nós encontramos promessas que confirmam o que Paulo disse na carta aos Efésios, quando ele afirma que devemos estar firmes na força, no poder do Senhor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Agora, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que no meu relacionamento com Cristo, eu tenho todo o poder necessário para enfrentar o mais poderoso dos anjos caídos. Você já ouviu falar de psicologia operacional? Provavelmente já. A psicologia operacional é uma tática de guerra utilizada desde os primórdios da humanidade e consiste em criar uma linguagem visual ou sonora para impressionar o adversário e fazer com que ele tema. Essa tem sido a estratégia de Satanás. Na carta aos Hebreus aprendemos que ele usa o medo como uma maneira de dominar os seus oponentes. Contam que Alexandre o Grande certa vez estava sendo perseguido por um exército muito poderoso. Enquanto ele batia em retirada com os seus amigos e os seus colegas de guerra, os seus soldados, ele começou a deixar pelo caminho capacetes e escudos imensos. Eram capacetes que serviam a homens de provavelmente 2 metros de altura, escudos para um homem de 3 metros de altura. Mas, na verdade, ele não tinha soldados com essa estatura. A ideia era que, à medida que ele se afastava e deixava essas peças, esse equipamento de guerra no caminho, que os seus adversários, ao verem esses itens, ficassem tão amedrontados que desistissem. Essa é a estratégia de Satanás. Ele quer que eu e você acreditemos que ele é mais poderoso do que de fato ele é. Mas nós temos em nossas vidas a presença do Salvador Jesus. O que nós não devemos fazer é ignorar isso. A cada dia, busque a Jesus, fale com Jesus, ore, clame, coloque nas mãos de Jesus os seus relacionamentos, a sua família. Pare de brigar e de gladiar com as pessoas que estão à sua volta. Antes, ore por elas. Confie que Jesus vai trabalhar na vida delas, na mente e no coração. Porque o que Satanás quer? Ele quer roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a sua família. Ele quer roubar a nossa igreja. Ele quer roubar a nossa fé. Ele quer roubar a nossa paz. Ele quer roubar os nossos relacionamentos. Mas eu e você temos um Salvador. E nele e por ele podemos todas as coisas. Não se assuste com o tamanho dos escudos, com o elmo que ele deixa pelo caminho, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por suas bênçãos e pela oportunidade de meditarmos na sua palavra. Entendemos hoje, Pai, que para vivermos a nossa liberdade plenamente, precisamos confiar
naquilo que Jesus fez por nós, mas ao mesmo tempo devemos ficar firmes e inabaláveis. Devemos continuar firmes naquele lugar em que o Senhor nos colocou, porque assim fazendo, Pai, nós temos absoluta certeza que triunfaremos. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, gente. Olha, queria te agradecer e muito por nos receber em tua casa. É um privilégio poder compartilhar contigo a palavra de Deus, o louvor, a adoração ao Senhor. Muito obrigado. Queríamos aqui rapidamente passar os avisos. Eles são poucos, mas são importantes. Nos acompanhe nas redes virtuais, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Lá compartilhamos as mensagens, os cultos, a adoração ao Senhor. E vai ser muito bom poder compartilhar com as suas ideias lá. Se inscreve, fala. E olha, compartilhe aquilo que de útil você vê que existe. Se temos alguma mensagem que te foi prazerosa, que te foi produtiva, compartilha com quem você conhece. É uma forma de abençoar as vidas. Em nome de Jesus. Amém? E agora eu queria agradecer aqueles que nos visitam. Que gostoso estar contigo, hein? Olha, já nos conhecemos então virtualmente. Te espero então um dia para tomar um café aqui no Alto da Serra. Vem para a gente desfrutar as coisas lindas que Deus tem feito aqui na Serra. Uma visão extraordinária, um presente de Deus. Eu te espero, hein? Não se esquece, tá bom? E agora eu queria falar com vocês sobre as ofertas. Nós somos livres, temos a liberdade de ofertar ou não. Mas é interessante, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23, Jesus fala com os fariseus sobre as ofertas. E ele começa falando, olha, vocês dão dízimo do coentro, do cominho e de tudo, mas vocês não amam. Então qual é a ideia de Jesus? Nós somos livres para ofertar. E a oferta que tem valor para Deus é aquela que com liberdade é feita. Ou seja, eu me alegro em ofertar na obra do Senhor. Com amor eu entrego o meu melhor. E é essa a ideia. Você agora está livre e é livre para ofertar na casa do Pai. Com essas ofertas, a igreja busca alimentar o faminto, dar água para aquele que tem sede, mas acima de tudo, levar a palavra de Deus, as boas novas. Tudo isso com a oferta. Então, agora nós vamos ter a chance de ofertar na casa do Pai. Mas olha, faça com alegria no coração. Você é livre para isso. Mas que você tenha então agora a fé de ofertar no Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias, pelo cuidado e carinho que tem tido conosco. Obrigado pela tua provisão, Senhor. Te agradecemos por quem tu és, mas também, Senhor, te agradecemos pelo que tu faz. E faz muito. Obrigado, Senhor. Que possamos agora ofertar com alegria e que esta oferta venha a ser bem usada na igreja. Abençoa, Senhor, de sobremodo a todos. Aqueles que estão empregados, mantém. Aqueles que procuram um emprego, Senhor, abre as portas. Aquele que está inseguro, Senhor, traz a paz de espírito. Nos dá, Senhor, condições de ter discernimento financeiro e que venhamos a caminhar, Senhor, com prudência. Com fé, que define a ousadia, mas com prudência em Ti. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós colocamos agora a todos diante do Teu altar, dizendo obrigado, Senhor, e amém. Meu irmão, só te adiantando, se você tem passado por dificuldades, nos procure, tá bom? Se possível, nós queremos te ajudar e caminhar contigo. Às vezes, a situação excede a nossa possibilidade, mas queremos caminhar contigo. Com certeza em oração, e se pudermos fazer alguma coisa além, vamos fazer. Que você tenha uma semana de vitória em Cristo Jesus. Uma semana abençoada, cheia do renovo e do refrigério do Senhor. Fica na paz! Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não
porque